Vamos começar hoje uma parte muito importante para o Enem, que é a parte de eletroquímica, principalmente a parte de pilha. O que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou quebrar em 3 aulas, 3 mini revisões, e eu vou meio que inverter a sequência como pilha normalmente é dada, de uma forma que você chegue sim aos resultados que você precisa, mas sorrindo e achando que aquilo ali é muito lógico, porque é. E hoje vai ser um ótimo dia para você aprender química. Bora! Mas não esquece o teu like, a nossa meta 100 likes, estamos batendo sempre. Vocês são muito importantes para ajudar a divulgação da educação no Brasil, educação de qualidade e gratuita. E vamos trabalhar, bora, 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 bora! A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é, se a gente vai falar de pilha, a gente vai falar de transferência de elétrons. Alguém perdendo e alguém ganhando. Então a gente vai falar de oxirredução. E vocês têm que ser capazes de ler com muita facilidade quando eu tenho oxidação e quando eu tenho uma redução. Aí entra a aula passada. Eu disse para vocês que tudo que acontece, acontece do lado dos reagentes. São os reagentes que ganham elétrons, são os reagentes que perdem elétrons. Então imaginem que vocês peguem uma representação assim, ó. Fe dando Fe2+, mais 2 elétrons. O que é que você vê? Os elétrons, eles estão do lado dos produtos. Se eles estão do lado dos produtos, a melhor leitura seria do lado dos reagentes. Então, como é que seria a leitura adequada? O ferro perde 2 elétrons e transforma-se no íon ferro. Então, eu posso dizer que o ferro perde 2 elétrons. Se ele perde, quer dizer que ele sofreu oxidação. Gente, por favor, preste atenção e não levem na brincadeira esse lance que eu fico falando, ó. Se o cara disser a palavra ferro, ele está falando disso. Se ele disser a palavra íon ferro, ele está falando disso. É totalmente diferente. Por exemplo, olhem para a equação de baixo. Eu tenho o íon cobre e você vê que o elétron já está do lado dos reagentes. E o processo sempre acontece do lado dos reagentes. Quem ganha ou perde elétron é um reagente. Quem é o reagente aqui? É o íon cobre. Íon cobre. O que é que ele está fazendo? Ele ganha 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, ele sofreu um processo de redução. Então, ó, toda vida que você sabe que os elétrons têm que estar do lado dos reagentes para você ler, sabe quando é que tu vai errar? Nunca. Torna-se muito lógico. Sempre quem ganha ou perde é um reagente. Você também poderia usar aquele artifício. Toda substância simples é 0 aqui no ferro, ó. Chegou aqui no Fe2+, eu posso dizer que aumentou o NOx. Toda vida que aumenta o NOx quer dizer que houve uma oxidação, mas que é mais decorado. O outro método, que você sabe onde é que estão os elétrons e sabe ler a reação, te dá mais segurança, mas os dois são igualmente legais. Aqui, ó, Cu2+, mais 2 elétrons. Se era mais 2 e virou 0, o que é que eu posso dizer? Que esse Cu2+, ele ganhou 2 elétrons, ele diminuiu o NOx, mais 2 para 0. Se ele diminuiu o NOx, ele sofreu um processo de redução, que é diminuir o NOx. Então, a primeira coisa que tem que estar clara é, sei ler a oxidação, sei ler a redução, vou me garantir em pilha. Então, esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Eu quero que a gente olhe agora uma equação completa de oxirredução, que tem as duas coisas, porque, aliás, quando você tem só oxidação, não é uma reação, é uma semi-reação. Quando você tem só redução, não é uma reação, é uma semi-reação. Pô, Michel, mas por quê? Porque, gente, a reação ela se completa quando aquele que está perdendo o elétron faz com que alguém ganhe o elétron. Então o termo oxidar se completa com o termo reduzir. Se tem alguém perdendo, tem alguém ganhando. Então a reação completa tem que ter uma oxidação e uma redução. Se tiver só oxidação, só perdendo, ninguém está ganhando, é semi-reação. Para ser completa tem que ter os dois. Mais uma coisa que você aprendeu. Agora vamos analisar isso aqui. Poxa, tu olha para este ferro. Tu vê que este ferro ele é 0. Chegou aqui do outro lado. Você percebe que este ferro ele é mais 2. Se ele era 0 e ele foi para mais 2, aumentou o NOx. Se aumentou o NOx, quer dizer que ele sofreu o processo de oxidação. Oxidação significa que ele perdeu
elétrons. Perdeu elétrons. Aí eu pergunto, quem perdeu elétron? Foi o ferro ou Fe2+? O ferro, porque quem perde ou ganha é sempre o reagente. E se ele sofreu oxidação, quer dizer que ele é o agente redutor. Se na questão perguntarem quem é o agente redutor, nunca pode ser um produto, porque o produto ele nunca pode ganhar ou perder elétron. Quem ganha ou perde é sempre o reagente. Quando você olha para o Cu2+, ó, o Cu2+, ele transforma-se em Cu. Claramente vocês percebem que de mais 2 para 0 diminuiu o NOx. Se diminuiu o NOx, quer dizer que houve uma redução. Se houve uma redução, houve um ganho de elétrons. Mas quem ganhou os elétrons? O Cu2+. O Cu2+, que é o reagente, é que ganhou os elétrons. Então eu posso dizer que se ele sofreu a redução, se ele ganhou os elétrons, ele é o agente oxidante. Então essa classificação de agente oxidante e agente redutor é sempre nos reagentes. É só você olhar, o NOx está aumentando ou está diminuindo? Você já se garante. E aí vem aquilo que eu considero a chave para você entender pilha. Se você agora estiver concentrado e se estava perdido, volta aqui comigo, você vai entender isso e vai dizer, cara, é só isso? Eu vou dizer sim. Gente, eu preciso que vocês entendam qual é o significado dos potenciais numa pilha. Quando o cara diz o potencial de oxidação do ferro é X, o potencial de redução do íon cobre é Y, o que é que ele está dizendo? Potencial é capacidade. Então, se eu tenho um potencial de oxidação, eu tenho uma capacidade de sofrer oxidação, capacidade de perder elétrons. Então, eu posso dizer que potencial de oxidação é a capacidade de perder elétrons. Quanto maior o potencial de oxidação, maior a capacidade de perder elétrons. São números que vão te mostrar quem é que perde ou ganha elétron mais fácil. O potencial de redução, para vocês não se preocuparem com a tabela, ele diz quem é que ganha os elétrons mais fácil. A capacidade de receber esses elétrons. Quanto maior o potencial de redução, potencial é capacidade. Potencial de redução, capacidade de sofrer redução. Quanto maior o potencial de redução, mais fácil vai ser ganhar elétron. Então tu imagina que tu junta alguém que tem grande potencial de oxidação, que quer perder, com alguém que tem grande potencial de redução, que quer ganhar, os elétrons vão sair de quem perde para quem ganha espontaneamente. Isso é o princípio da pilha. Por isso que se vocês entenderem a tabela, nunca mais vocês vão se preocupar. Olhem a relação desses potenciais com a tabela periódica. Quem é o elemento mais eletronegativo da tabela? O flúor. Se o flúor é o mais eletronegativo, é aquele que quer ganhar elétrons com mais facilidade. Poxa, se o flúor quer ganhar elétrons com facilidade, quer dizer que ele apresenta elevado potencial de redução. Tá doido para ganhar elétrons. O flúor tem um potencial de redução lá em cima, ganha o elétron de quase todo mundo. Já na tabela, se você inverter, se o flúor é o mais eletronegativo, se eu for aqui ao contrário, nós vamos derivar a partir dele que o frâncio que está aqui, ó, é o mais eletropositivo. Então esse daqui é quem tem o maior potencial de oxidação, é quem perde os elétrons mais fácil. Inclusive, gente, a família 1 é a família que perde os elétrons mais fácil. Olha a posição dela, só tem um elétron, então o potencial de oxidação lá em cima. Conseguiram entender a relação do potencial de oxidação com a tabela? Potencial de oxidação é a facilidade de perder. Os metais têm potencial de oxidação alto, porque eles querem perder. Potencial de redução é a facilidade de ganhar. Quem quer ganhar elétrons são íons ou então a metais. Então a gente começa a destrinchar a coisa. E agora, para ter certeza que a gente juntou tudo, que a gente fez uma aula top e que você entendeu pilhas 1, eu coloquei aqui uma tabela. Olhem para essa tabela e vamos ler juntos. Primeira coisa, eu tenho semi-reações. Por que são semi-reações? Porque ou são oxidações ou são reduções. Vocês vão primeiro analisar comigo, ó. A G+ ganha um elétron, tá nos reagentes. Se eu estou ganhando elétron, redução. Se é redução, por isso que é potencial de redução. Cu2+ ganha 2 elétrons, redução. Fe2+ ganha 2 elétrons, redução. Zn2+ ganha 2 elétrons, redução. Os potenciais de redução estão aqui.
Isso quer dizer o quê? Potencial de redução nada mais é do que a capacidade de ganhar elétron. Grita aí para mim o seguinte: quem é que ganha elétron mais fácil? É quem tiver o maior potencial. Quem tem o maior potencial aqui, vocês estão vendo que não é a prata, é o Ag+, porque quem ganha os elétrons é o Ag+. Então quem apresenta o maior potencial de redução é o Ag+. Se ele apresenta o maior potencial de redução, ele quer ganhar elétrons, ele quer sofrer redução, ele vai arrancar de alguém. Então quem tem o maior de redução, que está doido para perder os elétrons ali, que na verdade está doido para ganhar, né? Se eu tenho alto de redução, eu quero ganhar meus elétrons. Se eu vou ganhar de alguém, eu vou sofrer redução, quer dizer que eu sou um bom agente oxidante. Agora pensem, por favor, ao contrário. Se eu invertesse essa tabela, ficaria Ag dando Ag+, mais um elétron. Cu dando Cu2+, mais 2 elétrons. Fe dando Fe2+, mais 2 elétrons. E Zn dando Zn2+, mais 2 elétrons. Se eu troquei, eu tenho que mudar o sinal dos potenciais. Se o potencial era negativo, vira positivo e vice-versa. Então agora dá menos 0,8, menos 0,34, mais 0,44 e mais 0,76. E são potenciais de oxidação. Fala para mim uma coisa, quem é que se oxida mais fácil? Quem tiver o maior de oxidação. Quem é que se reduz mais fácil? Quem tem o maior de redução. Quem é que tem o maior de oxidação? Tá aqui, ó, 0,76. E quem é que está se oxidando? É o zinco. Lembrem que sempre é o reagente que sofre o processo. Ó. Se eu passasse os elétrons para cá, ele estaria perdendo. Então ele está saindo de 0 para mais 2. Ele está sofrendo oxidação, ele está perdendo elétrons. Então quem tem aqui o maior potencial de oxidação é o zinco. Se o zinco é quem tem o maior potencial de oxidação, que vai perder elétron mais fácil, se ele vai perder elétron, ele vai sofrer oxidação, quer dizer que ele é um bom agente redutor. Então, isso é para vocês começarem a entender. Sempre tem que olhar quem está sofrendo o processo. Se é o metal ou se é o íon. O íon ganha elétron, é redução. O metal perde elétron, é oxidação. E aí eu queria terminar essa aula fazendo o seguinte. Vejam se dá certo. Eu digo para vocês que eu tenho essa equação aqui, ó. Fe mais Cu2+, dando Fe2+, mais Cu. E o cara pergunta assim, essa reação acontece? Ela é espontânea? Olhe você respondendo rápido. Se o ferro vira ferro 2, ele sofreu oxidação. Eu vou pegar o potencial de oxidação. O potencial de oxidação do ferro é mais 0,44. Se o cobre saiu de 2 para 0, ele sofreu redução. Eu vou pegar o potencial de redução. Como eu somo a equação de oxidação com redução, porque sempre tem que ter uma oxidação e tem que ter uma redução, se eu pegar o potencial de redução aqui do cobre, isso daqui vai dar mais 0,34 volts. Se nós somarmos, eu vou ter que a DDP, você soma as equações, somou, daria 0,44 mais 0,34, daria 0,78 volts. E qualquer equação você faz desse jeito. Atenção ao que eu vou mostrar agora. Se o rapazinho dissesse assim, 2Ag mais Cu2+, dando Cu mais 2Ag+. Vamos fazer nosso trabalho bem aqui. Primeiro, o Ag está se transformando em Ag+. Ele está sofrendo o processo de oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, eu vou pegar o potencial de oxidação. E o potencial de oxidação da prata, que está bem aqui, é menos 0,8. Já o cobre, a gente percebe que é Cu2+, e foi para Cu. Se era Cu2+ e foi para Cu, ele sofreu redução. Eu vou pegar o potencial de redução do íon cobre, né? Porque o íon cobre é que sofre a redução. Aí você vai lá, ó, potencial de redução do íon cobre, 0,34. Voltemos.
Se o potencial de redução do íon cobre é 0,34 mais 0,34, quando eu somar a oxidação com a redução, 0,34 menos 0,8, essa DDP aqui, ela daria menos 0,46. Se deu menos 0,46, é um processo que deu DDP negativa. E se deu negativa, é um processo não espontâneo. Então, qualquer questão que o cara diga, o que ele tem, você sabe se é espontâneo ou não. É só olhar para a tabela. Vamos fazer uma jogada. Eu vou diminuir isso aqui para aparecer as tabelas bem aqui, ó. E a gente vai fazer a seguinte jogada. O cara disse que ele tem uma faca de ferro. Se ele tem uma faca de ferro, o que é que ele tem? Fe. Não tem que duvidar, porque se ele tem uma faca de ferro, é Fe. Ele mergulhou numa solução que tem íons zinco. Aí você vai para a tabela, quem são os íons zinco? Zn2+. Qual é a reação que é possível fazer aqui? O ferro, ele pode se transformar em Fe2+. A gente tem na tabela. E o Zn2+, pode transformar-se em Zn. Ele me disse que eu tinha uma faca de ferro e que eu mergulhei numa solução de zinco. Será que rola isso aí? O ferro está aumentando o NOx, você pega a oxidação. A oxidação do ferro, vocês podem ver que está aqui embaixo, é mais 0,44. O zinco está diminuindo o NOx, então você pega a redução. O potencial de redução do zinco, vocês podem ver que está aqui em cima, é menos 0,76. Menos 0,76 com mais 0,44, essa DDP aqui, ela daria menos 74332, menos 0,32. Conclusão, se deu negativa, isso aqui é um processo não espontâneo. Não vai acontecer normalmente, a não ser que você force. Então o que a gente aprendeu hoje, gente? Sério. Amanhã, quando a gente entrar em pilha, você não vai ter trabalho nenhum, porque eu vou lembrar, gente, o que é potencial de oxidação? Capacidade de perder elétron. O que é potencial de redução? Capacidade de ganhar. Qual é o sonho? Ter uma pilha que tem alto potencial de oxidação com alto potencial de redução. Se eu tiver uma pilha desse jeito, é o meu sonho, porque eu vou ter uma grande DDP. E terminando aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, porque isso é um bate-papo, se o cara dissesse assim, eu quero saber se a reação do íon prata, aí tu vai, quem é o íon prata? Ag+, mais um elétron dando Ag. Quanto é o valor? Mais 0,8. Ela é espontânea, olha o que ele disse no comando, a reação do íon prata. Se ela é espontânea, se eu colocar em contato com o zinco metálico. Quem é zinco metálico? É o Zn. Se é o Zn, esse Zn vai transformar-se em Zn2+, e vai perder 2 elétrons. Isso é uma oxidação. Se é oxidação, eu vou pegar o potencial de oxidação, que é mais 0,76. Quando eu somar, para que a prata reaja com zinco, o cuidado que eu tenho que ter é que o número de elétrons tem que ser igual. Aí você multiplica a equação de cima por 2. Multiplicou por 2, ficariam 2Ag+, 2 elétrons, 2Ag. Lembrança, pode multiplicar por 2, por 1000 ou por 1 milhão, não muda o potencial. O potencial não depende da quantidade, propriedade intensiva, tá? Não depende da quantidade. Se eu somar agora, ó, corta 2 elétrons com 2 elétrons, ficaria 2Ag+, mais Zn, dando 2Ag mais Zn2+. E você somou, somos potenciais. A DDP aqui, ela daria 0,8 mais 0,76 mais 1,56. Super espontânea. Então, agora, desculpem, agora me digam, se ele der os potenciais e a reação, para você dizer se é espontâneo ou não, você só ri. Você vê quem está oxidando, quem está reduzindo, pega o potencial de oxidação, potencial de redução e soma. Se ele quisesse uma pilha, que a gente vai ver amanhã, sempre tem que ser espontânea. Então eu vou encaixar as duas reações de forma que a DDP sempre dê positiva. Mas vamos deixar isso para amanhã. Revisa se tu entendeu os conceitos. O que é potencial de oxidação, o que é potencial de redução. Fica com isso na cabeça. Potencial de oxidação é capacidade de perder. Potencial de redução é capacidade de ganhar. Se eu perco,
eu sofro oxidação, eu sou agente redutor. Se eu ganho, eu estou ganhando de alguém. Então eu sofro redução, mas eu causo oxidação, eu sou agente oxidante. Então a gente tem uma tabelinha que é inesquecível, que é a seguinte: quem tiver o maior potencial de oxidação, oxida mais fácil. Oxidar mais fácil quer dizer perde elétron mais fácil. E se perde elétron mais fácil, o que a gente vai dizer aqui, tranquilo, calmo e sereno, é que se está perdendo elétron, está sofrendo oxidação, é um bom agente redutor. Quem sofre oxidação é agente redutor. E se eu tiver um grande potencial de redução, lembrem que sempre quem ganha ou perde é o reagente, tá? Se eu tiver um grande potencial de redução, quer dizer que reduz mais fácil. Reduzir mais fácil nada mais é do que ganhar elétron fácil. E ganhar elétron fácil, eu posso dizer que ele é um bom agente oxidante, que são coisas que várias vezes caíram no Enem assim soltas, separadas. Eles perguntam, quem é o melhor oxidante da tabela? É só tu olhar. O melhor oxidante vai ser aquele que ganha elétron mais fácil. É o maior agente redutor. Só olhem quem é que está ganhando. Quem está ganhando é o íon. Quem está perdendo é o metal. Olhem de que lado está a reação, tá certo? Não confundam isso. Se os caras escreverem, por exemplo, uma reação desse tipo aqui, ó, Fe2+, mais 2 elétrons dando Fe, e ele perguntar o que é que está acontecendo, o ferro 2, que é o íon, está ganhando elétron. Se ele ganha elétron, se o íon ganha elétron, quer dizer que ele sofre redução. E se ele sofre redução, ele é um agente oxidante. Então, agente oxidante é o íon, é quem ganha o elétron. Se você invertesse a equação, pusesse Zn dando Zn2+, mais 2 elétrons, lembre, quem sofre é sempre o reagente. O elétron era melhor ler do lado de cá. Eu ia ler Zn menos 2 elétrons. Significa que o metal zinco não é o íon zinco. O metal zinco perde 2 elétrons. Se o metal zinco perde 2 elétrons, significa dizer que ele sofre oxidação. E se ele sofre oxidação, ele é o agente redutor. Ótimo agente redutor. Quanto maior for o potencial de oxidação dele, maior agente redutor ele é. Está aqui o que eu botei, ó. Quanto maior o potencial de oxidação, está aqui, melhor agente redutor. Quanto maior de redução, bom agente oxidante. Esse é o princípio, gente. Se vocês dominaram isso aqui, a parte de pilha é uma brincadeira. Porque o grande lance é que muita gente começa estudando pilha sem saber o que é potenciais. Aí chega lá e começa a se atrapalhar, achar difícil. Aqui a gente fez de uma forma bem simples, uma maneira que você olha para qualquer reação e se tiver os potenciais, você calcula a DDP e já sabe se ela é espontânea ou não é espontânea. Me conta aqui se ficou tudo claro. Um beijo imenso e a gente se vê no próximo vídeo.